Ei, Growlover, tá no ar mais um Gente da Trabalho, o podcast da Grow, que mostra como que pessoas e processos se conectam para poder gerar resultados que fazem seu negócio crescer. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como o planejamento, processo e indicador funciona de verdade quando o time está engajado, né? E para esse bate-papo eu recebo o Alisson Lima, que é empresário com mais de 15 anos de experiência em vendas, dono da Setup Sales, aceleradora comercial especializada em B2B e head comercial da Setup App. Alisson também atua como mentor e assessor e hoje ele é responsável pela direção comercial de diversas empresas. Mestrando aí na área de administração também, né? O Alisson ele vem trazer muito conteúdo pra gente. Alisson, seja bem-vindo. Bom dia, Aline. Obrigado aí pela apresentação. Prazer aqui estar batendo esse papo aqui no Gente Dá Trabalho. Eu acho que vai ter muita coisa boa aí para a gente poder passar e orientar toda essa galera que acompanha aí o podcast. E vamos que vamos. Obrigado, viu? Só para corrigir, né, Alisson? Porque você é mestrando na área de direção e marketing, né? Não administração. Direção Isso. estratégica e marketing. No final é tudo mesmo objetivo. Alisson, você tem ajudado muitas empresas aí a se estruturarem, pensando nessa parte de processos, né? Processos comerciais, principalmente. Conta pra gente um pouquinho, qual que é esse maior desafio, se a gente for pensar na visão dos empresários, de conseguirem ter essa visão estratégica voltada para indicadores? Ô Aline, nessa jornada que a gente vai conversando com empresários aí pelo Brasil todo, né? Só em 2024, se não me falha a memória, eu fiz mais de 1.200 diagnósticos comerciais. Então, a gente tem a oportunidade aí de, na prática, conhecer a realidade da pequena empresa, da microempresa. Então, quando a gente entende um pouquinho desse cenário, a gente pode dizer assim, com total segurança, que a realidade é que muitos empresários acabam fazendo gestão por intuição, né? Então, muitos são muito especialistas naquilo que eles entregam, mas não tiveram a oportunidade ou não têm a experiência ali de uma formação mais voltada ali para estratégia, gestão empresarial, marketing, vendas, e acabam que fazem a gestão por intuição, e aí isso acarreta aí muitos problemas aí ao longo dessa jornada de uma empresa que está na zona de crescimento e precisa se desenvolver, né? E isso vem muito do cenário que a gente tem de empresa no nosso país também. Se você for pensar dos mais de 24 milhões de CNPJs ativos que a gente tem hoje, 90% é de micro e pequena empresa. E aí, quando a gente fala da micro e pequena empresa, a dor é mais profunda, porque a gente está falando da escassez de recurso. Então, muitas empresas ela não têm condições de arcar com os custos de uma contratação de um profissional sênior para o mercado, por exemplo, para fazer toda essa parte de estruturação, trazer a experiência do mercado, e aí o empresário fica realmente sem ter acesso a essa informação, porque com a baixa profissionalização dele, com a falta de recursos para contratar mão de obra especializada, a gente acaba que fica nessa falta, né? É um pouco disso tudo que acontece. Perfeito. E você trazendo essa visão, né, para a gente, principalmente esses dados de micro e pequenas empresas, né, a Grow ela atua nesse cenário também, né, e a gente percebe o quanto que transformar a estratégia, o que a gente tem, né, dentro da empresa em dados úteis ali, né, em informação para poder trabalhar, isso não é simples. Talvez para a gente que já vive numa realidade de carreira corporativa, né, e agora como empresários, enfim, com experiência em liderança, talvez seja muito óbvio, né? Mas a gente tem essa percepção que não é tão óbvio. E aí, por que tantas empresas, quando a gente fala nesse cenário, ainda não trabalham com esse planejamento comercial? Você trouxe uma visão ali de um cenário, né? Mas você consegue trazer essa sua percepção prática de quando você entra na empresa, o que o empresário normalmente ele traz para você?
Toda vez que eu vou começar uma conversa, a primeira pergunta que eu faço é assim: quanto a sua empresa vai crescer no próximo semestre? O quanto a sua empresa vai crescer no ano? E a maioria esmagadora não tem um número para me falar. E aí, se você não sabe para onde que você vai direcionar a tua empresa, muito dificilmente você vai conseguir ter um planejamento. E aí é onde a gente começa a precisar, a gente precisa começar a catequizar ali o empresário no sentido de disciplinar ele a estar orientado para o resultado, né? Porque se o próprio empresário não virar essa chave, entendendo que ele precisa conduzir o negócio dele com base em números, numa direção certa, a equipe também vai ficar meio que desgovernada. E aí você não consegue orientar também o seu time. Você não vai conseguir caracterizar o teu negócio em números, avaliar, tomar decisão em base em dados. Então, muitas vezes a empresa chega até mim numa avaliação para parceria, falando, eu estou com problema de geração de lead, eu estou com problema de venda, eu não estou conseguindo ter faturamento. São vários as deficiências. Mas quando a gente vai conversar, a gente percebe que, na verdade, está faltando direcionamento. O empresário muitas vezes não sabe quanto quer crescer, não sabe quanto ele perde de clientes por período, ele não sabe quanto é o ticket médio dele, ele não sabe quanto tempo, em média, um cliente permanece em contrato com ele não consegue descrever as ações que ele faz, geralmente ele está vendendo por indicação, ele não tem previsibilidade nas vendas. Aí a gente começa a entender aonde que esse negócio está falhando e aí a gente começa a desenhar um plano de ação para a gente poder fazer essa estruturação. E muitas vezes começa ali na virada de chave no mindset desse empresário, para depois a gente poder direcionar o time também, falar de pessoas, desenvolvimento de time, todas essas questões, né? E Alisson, você falando, né, aí sobre essa previsibilidade que às vezes o empresário ele ainda não tem isso de forma consciente, a gente começa a falar de metas, né? E como que você sugere essa construção dessas metas? O Aline, tem um framework, uma metodologia que é a construção de metas SMART, né? E aí, se você conseguir utilizar essa metodologia, uma técnica para você fazer a definição de metas, você vai ter ali metas mais realistas, né? Para você poder direcionar o seu time e poder fazer a gestão do teu negócio. Então, é só para a gente reforçar aqui, caso o pessoal não saiba, SMART são várias palavrinhas ali que têm um significado. Então, vamos lá. SMART, S, de específico, a meta precisa ser específica, né? O que eu quero, né? Eu quero aumentar o meu faturamento em 20% no ano. Isso é uma meta específica, né? M, de mensurável. Então, ela precisa ser mensurável, né? Quanto eu quero crescer, né? Crescer 20%. E aí ela precisa ser atingível, né? Então você precisa olhar para recursos, pessoas, tecnologia. É possível alcançar essa meta com os recursos que você tem ou você vai precisar de mais recursos? Isso é importantíssimo na definição da meta. E aí ela precisa ser realista, né? E atingível num prazo determinado. Ou seja, eu quero crescer meu faturamento em 20% em 2025, iniciando em janeiro e terminando em dezembro. Dessa forma, usando esse framework, você consegue ter metas muito melhor planejadas. E aí o seu time consegue desdobrar isso em ações, planos de ações, você consegue acompanhar, metrificar. Isso vai ser importante ali para o teu desenvolvimento dos resultados. E aí você criando essas metas, você consegue transformar isso em indicadores, né? Com Em certeza. indicadores que trazem essa realidade e esse acompanhamento, certo? Uhum. Com certeza. É importantíssimo cada operação comercial ter o seu painel comercial onde o empresário consiga tomar decisões com base em dados. Então você vai ter ali um planejamento de metas, esse planejamento de metas vai ser desdobrado num plano de ação para o time, esse plano de ação vai ter os indicadores de performance, de resultado e tudo isso consolidado num dashboard, para você poder saber qual é o seu faturamento, qual é o seu crescimento, qual é a sua taxa de conversão, qual é o seu funil de vendas, né?
qual é o LTV, qual é a taxa de perda de cliente. São indicadores que são fundamentais para qualquer operação comercial. E hoje, quando você vai conversar com o empresário, na maioria das vezes, ele não tem essas informações, ele não utiliza um sistema de gestão, ele não tem clareza das métricas de resultado. E aí o impacto disso é lá no time, que também fica trabalhando sem saber o que a empresa espera deles, né? Qual é o resultado que eles precisam buscar em relação a vendas. Então, muitas vezes, a gente precisa olhar ali para a estrutura de vendas, metrificar tudo, construir esse plano para depois a gente descer isso para o time e a gente ter uma performance ali de resultado muito mais intensa, né? Porque as pessoas vão estar melhor direcionadas. É muita coisa na rotina do empresário, né? Se a gente for pensar em todo o processo, e não só na construção do produto, do serviço dele, ele pensar também em criar esses indicadores e acompanhar isso no dia a dia não é fácil. Na parte de gestão de pessoas também a Grow entra para poder facilitar isso. E aí você falando dessa cascata, né, de você ter um indicador, a partir do indicador você criar um plano de ação e conseguir gerir isso com a equipe, o líder ele tem um papel fundamental, né? Como que Uhum. funciona o líder dentro desse cenário? O Aline, isso é uma pergunta assim do milhão, sabe por quê? Muitas vezes você vê o empresário, vou dar um exemplo, tá? Pagando R$ 2.000 por um funcionário e cobrando ele por um funcionário sênior que custaria 8, 10. Então, muitas vezes a gente começa a errar na contratação. E você pode falar com muito mais autoridade sobre isso. Quando a gente faz uma contratação errada, todo o resto do processo ele vai estar fragilizado. Porque imagina você desdobrar um planejamento esperando um resultado de um funcionário sênior, mas você contratou um funcionário júnior. E aí você não tem um plano de desenvolvimento para esse funcionário e nem consegue fazer uma rampagem com tamanha pressa para esse funcionário te entregar um resultado ali que você espera. Então a liderança ele tem um papel fundamental de ter muita responsabilidade sobre o que ele precisa tirar daquele time e conseguir planejar da melhor forma, olhando para pessoas, e aí quando a gente fala de pessoas, eu estou falando qual é o conhecimento que eu preciso dessas pessoas, qual é a produtividade que elas precisam me trazer, quais os resultados que eu espero, quais são as competências técnicas que eu preciso ter para poder atingir esse resultado. E aí depois ele precisa olhar para ferramentas. Quais são as ferramentas de suporte que eu preciso entregar para esse time para que eles consigam ter produtividade para poder me entregar esse resultado, né? E quais são as ferramentas de tecnologia? O que eu preciso colocar à disposição desse time para que a gente consiga fazer que tudo isso seja uma engrenagem bem azeitada para chegar no resultado. Então a liderança ele tem um papel não só ali de pensar em tudo isso, mas também de tornar mais fácil com que essa equipe consiga fazer o trabalho bem feito, né? Com produtividade alta, e aí fazendo um trabalho de inspirar esse time, entregando ferramentas, treinando, desenvolvendo, dando feedback. Então, realmente, não é fácil, não é algo que você desenvolve do dia para a noite. A gente precisa de muita experiência, de muita rotina de gestão, né, de muita ferramenta. Então, quando a gente fala da liderança, o papel é crucial. Né? Essa liderança tem que primeiro estar muito capacitada para depois capacitar o time e poder ali entregar um resultado com base naquele processo que ele vai desenvolver. Então, o desafio é grande, mas é muito possível. Hoje, por exemplo, no meu cliente, que é a Scale Ads, a gente conseguiu um crescimento de mais de 150% só em 2024, de base de receita, olhando para processo e pessoas. Né? Então, quando você olha para processo e pessoas e coloca as ferramentas adequadas, você consegue ter um resultado ali fora da curva. E aí você trouxe essa fala, né, de ferramentas, de você conseguir desenvolver o time baseado nesse caminho. E a gente volta a falar de indicadores, né?
E aí, nessa percepção de um time, às vezes, que ainda está em amadurecimento, uma liderança que ainda está aprendendo a fazer essa gestão através de indicadores, existem alguns indicadores que seriam mínimo. Assim, esse aqui é o mínimo obrigatório, se a gente pode falar assim, para você começar uma gestão de equipe ali comercial, gestão de resultados, para poder conseguir um resultado como você conseguiu no seu cliente, nesse cliente que você trouxe de exemplo. O que você sugere nesse caso? Vamos supor que a sua operação comercial tenha 2 colaboradores, né? Um colaborador ele faz o trabalho de SDR, ou seja, ele recebe toda aquela demanda, e aí a gente está falando de leads, né? Os seus canais de comunicação vão gerar demanda, leads, para você fazer o atendimento e isso finalizar na venda. Então, esse SDR, quais são as métricas que a gente precisa olhar para a produtividade desse SDR? Com quantas pessoas ele consegue falar no dia, quantas ligações ele consegue fazer, qual é a taxa de conversão dessas ligações em reuniões de venda, né? Quantas tarefas ele consegue executar, porque quando você conseguir metrificar a produtividade desse colaborador, você vai conseguir dimensionar a sua capacidade de atendimento. E aí sim você consegue pensar, se eu preciso crescer do ponto A para o ponto B, quantos leads a mais eu preciso? Esse colaborador vai dar conta ou eu preciso colocar mais um colaborador? Ou eu preciso colocar alguma ferramenta para automatizar? E aí você consegue ter domínio sobre a sua operação. Então, um SDR que trabalha no atendimento do leads, ele precisa ser medido, a produtividade dele em volume de atendimento, tarefas executadas, com quantas pessoas ele fala, taxa de conversão do funil de vendas dele. Então, você começa a olhar para esse colaborador como as métricas que você precisa ali azeitar para você chegar no resultado. O segundo colaborador, vamos dizer que ele faz as reuniões de venda. Ele é o closer, por exemplo. O que você vai olhar para esse closer? Quantas reuniões ele consegue fazer por dia, né? Qual é a taxa de fechamento de venda dessas reuniões? Basicamente isso. Se você tem um closer fazendo 5 reuniões por dia, você sabe quantas reuniões ele faz no mês. E aí, se você quiser aumentar a produtividade dele, ou você precisa otimizar essas reuniões, ou você precisa colocar mais alguém, aí você consegue ter domínio sobre essa operação para escalar ela, para crescer, para gerar mais resultados. Então, basicamente, quando você olha para uma operação, o atendimento dos leads e as reuniões de venda, é isso. Para o empresário, ele precisa estar olhando para alguns indicadores de negócio, né? Ou seja, qual é o meu faturamento do mês, qual foi a minha venda no mês, qual foi a taxa de conversão de venda naquele mês, qual é o meu ticket médio, qual é o meu LTV. LTV é Lifetime Value, quanto tempo meu cliente permanece em contrato comigo, qual é a minha taxa de perda de clientes, que a gente conhece como churn. Exemplo, e isso é muito importante, eu falo muito sobre isso nas minhas conversas. Se você não metrifica qual é a taxa de perda do seu cliente, você não sabe disso, e aí vamos supor que você perde 8% dos seus clientes por mês. Se você perde 8% por mês, em um ano você já não tem mais cliente, ou seja, a empresa vai quebrar. Então a tua máquina de venda precisa prever a entrada de novos clientes que tampe esse gap do que vai sair com mais uma porcentagem de crescimento do teu negócio. Isso é a máquina de vendas que a gente tanto fala. Se o empresário não estiver olhando para isso, ele vai ter problema em algum lugar, porque ele não está metrificando, ele não está azeitando a máquina de vendas dele. Deu para entender? Isso parece ser complexo no começo, mas isso precisa ser muito orgânico ali para o empresário, para o líder de vendas, para o head comercial, porque isso é o coração ali da engrenagem. Quantos clientes eu perco, quantos eu tenho que colocar novos e qual é a taxa de crescimento em cima dessa entrada de novos clientes. E por aí você começa a desdobrar em vários outros indicadores importantes. Perfeito, ficou muito claro. E aí, Alisson, o seu trabalho hoje, ele é muito voltado para essa parte de você conseguir escalar uma área comercial, por exemplo. E dentro disso, a gente começa com uma equipe pequena, e essa equipe, ela tende a crescer
com o suporte de tecnologia e tudo mais, como você trouxe. Apesar de não estar aqui como um tema principal, você tem uma fala que eu gosto muito, voltada para essa parte de cultura. E quando você começa a escalar o negócio de alguma forma, você precisa ter uma cultura, né? Senão você se perde ali no meio do caminho, esses processos são perdidos, né? Fala um pouquinho pra mim sobre essa sua percepção de cultura no dia a dia de um time de vendas. Como que fica claro isso, a diferença de um time que segue uma cultura e um time que não segue? Tem algo que eu falo muito, que é assim, a empresa é reflexo do dono, o time é reflexo do dono, a cultura é reflexo do dono. Então, se a gente não tem uma liderança que respira vendas, e isso deveria ser para qualquer empresa do nosso país, porque vender é a prioridade de qualquer empresa que quer vender. Você precisa vender. Não tem nenhuma outra área se a gente não estiver vendendo. Então, essa cultura do resultado, ela primeiro precisa existir na cabeça da liderança. E aí, quando a gente fala de microempresa, pequena empresa, a gente está falando que o dono é o próprio líder, né? Muitas vezes. Então, ele precisa ter essa cultura de vendas. O que acontece na maioria das vezes? Você abre a empresa, está num ano, 2 anos, você está vendendo porque está atendendo uma demanda ali reprimida e você acha que está arrasando. Aí você não constrói processo, você não valida processo, você não desenvolve time, você não valida canais de aquisição, você não implementa uma rotina de gestão, um ritual de gestão. Aí o que acontece? Quando você começa a enfrentar uma crise, você fica perdido, porque você não implementou uma cultura de resultado, você não criou um plano de desenvolvimento para o seu time, você não tem uma rotina de acompanhamento, você não domina a tua operação comercial, você não validou canais de aquisição para gerar nova demanda. No final, você percebe que você não fez um trabalho de empresário. Então, eu costumo dizer que a cultura do resultado ela precisa ser implementada. As pessoas precisam respirar resultado. Se eu tenho uma empresa, se eu sou liderança, eu sou o primeiro a entrar, o último a sair, eu tenho que ter uma rotina, eu tenho que acompanhar, eu tenho que fazer. A equipe precisa sentir essa pressão, mas não no sentido de ser estressante, mas no sentido de serem cobrados pelo alto rendimento, né? E aí, quando você tem uma liderança fraca, que não tem essa cultura do resultado, acaba que a cultura moldada pelo time é aquela de conforto, né? Porque as pessoas não entendem muito bem que a falta de venda vai resultar talvez ali no desligamento de um, de outro, na falta de recurso, de investimento e até na instabilidade da empresa de não saber qual é o futuro. Então eu costumo dizer que a cultura é o início de tudo. A cultura do resultado precisa ser o mindset do empresário. Se ele conseguir virar essa chave, toda a equipe vai sentir. E aí a produtividade vai lá no alto. Aí você bota técnica, ferramenta, recursos, você consegue ter um bom resultado. E a gente falando assim, né, de resultado, de cobrança e tudo mais, uma coisa que eu gosto muito de trazer para a realidade aqui do nosso podcast, porque a Grow, ela cuida de pessoas. Só que existe um ponto muito importante. Pessoas primeiro, mas resultado sempre. Se você não tiver o resultado, não adianta você ter gente, né? Então, é a estrutura realmente. É você trazer com que as pessoas fluam ali dentro do seu negócio e tragam resultado. E você tenha, sim, uma cultura de vendas, uma cultura de resultado, mas no nível saudável do estresse, né? E existe esse nível saudável. E aí eu queria convidar você agora, Alisson, porque a gente tá num momento que é o momento do deu trabalho. É o momento que eu gosto que o convidado, na verdade, compartilhe alguma ideia, compartilhe alguma história, algum momento que deu trabalho na sua rotina ali, na sua experiência, mas que você de alguma forma conseguiu ou não resolver esse problema. É mais um compartilhamento de boas práticas, né? Então conta pra mim um pouquinho, né, e pra quem tá aqui com a gente, o que te deu muito trabalho? Aline, me dá muito trabalho a questão de pessoas mesmo, profissional. E aí eu vou te explicar por quê. Porque o meu trabalho é acelerar o negócio dos empresários. Mas todo o resultado ele vem através de pessoas.
Então, quando eu sento com o empresário e ele fala assim, se eu quero escalar o meu negócio de 100 mil para meio milhão por mês, podemos? Podemos. A primeira coisa que eu faço é avaliar time. Eu tenho pessoas para isso, porque uma empresa que fatura 100 mil reais não é a mesma empresa que vai faturar meio milhão. E aí eu estou falando de recursos e pessoas. Então, muitas vezes, se você não está pensando no futuro e está olhando a realização desse futuro através das pessoas, e como que é através das pessoas? O fulano, o Joãozinho que está aqui no meu comercial é o mesmo que vai estar lá na frente. Então eu preciso entender o que eu preciso desenvolver do Joãozinho para que lá na frente ele possa ser o que a empresa vai demandar de competências, de técnica, de experiência. Então o empresário esquece que o trabalho da liderança é desenvolver as pessoas que vão assumir as responsabilidades lá na frente. Quando eu vou conversar com o empresário, muitas vezes eu identifico logo que ele não tem pessoas, porque não tem experiência, não tem formação, foi uma contratação errada. A maioria das micro e pequenas empresas não tem uma pessoa de recursos humanos capacitada para fazer um bom processo seletivo, e isso faz toda a diferença quando uma empresa quer se estruturar para crescer. Então, como boa prática, e aí eu não sei se eu agrado muito falando isso, mas a minha maior prática é não tratar o negócio como uma casa familiar, porque a empresa precisa gerar lucro, as pessoas precisam dar resultados. E hoje a gente tem uma cultura muito forte dessa nova geração quando a gente fala assim, não fazer pressão, a gente precisa entender que pressão é essa. Então tem muita gente que, quando você exige uma produtividade alta, já pula fora. E aí não traz as competências que precisa. Quando você identifica esse perfil, a minha boa prática é substituir logo. Porque você manter um profissional trabalhando sem a qualificação, sem experiência, sem o resultado que ele precisa, você está deixando muito dinheiro na mesa e está só tendo prejuízo. Recentemente eu tive num cliente uma pessoa que foi contratada, né, para uma área muito específica que demanda muito conhecimento, e aí eu fui conhecer a pessoa. E aí eu senti que ela não tinha experiência. E aí quando eu fui no LinkedIn olhar o histórico da pessoa, e isso é uma boa prática, antes de eu contratar, eu olho o LinkedIn de todo mundo, porque ali eu tenho histórico profissional. E no histórico profissional dessa pessoa não tinha nenhuma experiência para aquela função que ela tinha sido contratada. E aí eu falei assim, como que você contratou uma pessoa para uma função tão específica se ela nunca foi essa função, ela nunca exerceu essa função? E aí, não, mas vamos desenvolver, vamos... E aí acabou que passou 4 meses e a minha orientação era substituir, porque não se desenvolve competências e habilidades tão rápido quanto o mercado exige ali de resultado rápido. Então, a minha boa prática, Aline, se você fez uma contratação errada, substituir logo. Ou se você vai contratar por um cargo muito específico, avalie, faça uma pesquisa prévia desse candidato, das experiências dele, porque isso faz toda a diferença depois. E olha que curioso, eu sou profissional de vendas e estou aqui falando de processo seletivo, porque o processo seletivo precisa estar alinhado à estratégia do negócio, senão a gente não consegue fazer nenhum resultado. Fez sentido para você? Porque para mim isso faz todo sentido e eu vejo isso acontecendo repetidamente ali em muitos negócios. Faz todo sentido. Aqui na Grow a gente tem essa preocupação de conseguir contratar o perfil comportamental adequado para a vaga. Existem pessoas que conseguem trabalhar num nível de performance mais alto do que outros, e isso tudo é avaliado. Eu concordo, inclusive, que você pode desenvolver a pessoa, mas eu entendo que o seu negócio, que é de acelerar, ele é um negócio que não dá tempo, e muitas das vezes, de você conseguir desenvolver. E realmente o desenvolvimento não é em uma semana. Em uma semana você apresenta processos, você traz um pouco mais da realidade. Em 4 meses a pessoa está se habituando nessa nova rotina, mas o desenvolvimento, inclusive comportamental, como técnico, ele demora um pouco mais. Então, se você tem realmente um objetivo de curto prazo,
talvez o desenvolvimento não seja mais adequado, né? O que não significa que você também... vai perder esse profissional. Você pode trazer esse profissional Ah. para uma outra função que ele esteja mais adequado, né? Mas eu concordo com você, porque você, inclusive, vai estar prejudicando aquela pessoa, porque você vai estar exigindo mais do que ela consegue entregar, e isso vai estar estressando ela, e com o tempo ela vai correr um risco muito grande de entrar num processo ali de ansiedade, burnout, porque você não tem o tempo para que ela se desenvolva, né? Então, é realmente assim, é uma fala super crítica, mas é verdadeira. Pensa o seguinte, se você precisa estruturar a empresa, criar processos, validar, pré-escalar e bota um profissional júnior que não tem experiência e não vai saber fazer, ele vai ficar esperando ser direcionado. Mas daí você também é um empresário que não tem. Você contratou uma pessoa para fazer. Então, olha como as coisas não caminham juntas. Então, se você não pensar sobre isso, qual é o objetivo dessa contratação e o resultado que eu espero dela, você vai começar errado. E aí, depois, para corrigir isso, você gasta recurso, energia e acaba estressando o profissional, porque você vai cobrar dele algo que ele nem te prometeu entregar. Você é que não o colocou numa cadeira errada. Se você tiver a melhor estratégia, mas não tiver pessoas para executar, nada vai acontecer. O seu resultado não vai surgir. Então, eu sempre falo que você precisa ter ali, desde o processo seletivo, alinhado a estratégia da empresa. Isso que vai fazer a diferença ali para a gente acelerar as coisas. E faz mesmo, Alisson. E a gente está chegando aqui, né, no final do nosso programa. E esse programa ele fez a gente repensar um pouco, né, sobre até quando que a gente deve manter um colaborador ou quando que é o momento da gente, às vezes, interromper um vínculo que não faz muito sentido ou remanejar ele de uma função que ele esteja mais adequada, né? E se esse episódio fez sentido para você e trouxe insights para o seu dia a dia ali como empresário, já compartilha com alguém que precisa receber esse conteúdo. E fica a dica, né, que toda semana a gente tem um programa novo aqui do Gente Dá Trabalho, onde a gente aqui da Grow traz um pouco mais de como que as pessoas podem fluir, né, e trazer a lucratividade para o seu negócio, né? Fica o convite ali para assistir os episódios que já passaram e os que vão por vir, tá? Até a próxima!